Paz, Shalom. Vamos, na graça de Deus, dar continuidade à leitura de 1 Coríntios. Gente, aqui tá calor e eu saí na rua, no pouco tô até suada. O rosto assim, sei lá, parece que tá com muito brilho, né? Bom, primeira coisa, eu peço a vocês que se inscrevam lá na Eclésia Católica de Cristo no YouTube, ok? Não tenha complexo do nome, porque católica significa a igreja do mundo inteiro. Bom, então vamos... E quando eu falo do mundo inteiro, não estou se referindo àquela que acha que só ela que acerta. O Senhor Jesus sabe quem está na igreja dele, que está em obediência e quem não está. Vamos confiar nele e seguir em frente, ok? Vamos cuidar cada um de nós, nossa vida com Cristo, que ele nos ajude. Amém, Jesus? Então, aqui em 1 Coríntios 11, Paulo já começa falando assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós não temos ideia o quanto o Senhor Jesus sofreu, o quanto ele se renunciou. Nós não temos ideia o quanto ele se renunciou, o quanto ele calou-se a carne dele. E aleluia, glória a Deus. E viveu para Deus, para obedecer o Pai em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Em tudo. Nós não temos ideia do que foi o sacrifício que o Senhor Jesus fez na terra. Nós não temos ideia. Que a gente acha que sabe, mas não sabe não. Só o Senhor Jesus sabe. Tanto que ele... tudo aquilo que ele passou aqui na terra, ok? E o apóstolo Paulo, ele era do povo judeu, seguia a religião judaica, e para ele aquele negócio de cristãos era um absurdo. Então, ele devia ser bem mais novo na época que Cristo morreu. Não sei quantos anos passou de quando o Senhor Jesus morreu até a vinda do apóstolo Paulo para o Evangelho. Como que o apóstolo Paulo chegou no Evangelho? Ele chegou perseguindo os cristãos, né? Perseguindo. Então, nessa perseguição que ele fazia, essas maldades que ele fazia com os cristãos... Obrigado, Senhor, por todos os cristãos que já venceram até aqui. Tem compaixão de que nós possamos também vencer pela fé no Teu nome, Jesus. Então, gente, nessa de perseguir cristão, o Senhor Jesus aparece para Paulo numa dessas andanças de Paulo para ir em outras cidades. Ele já não era mais nem Jerusalém, agora eles já estavam perseguindo os cristãos em outras cidades. E aí, Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, amém, glória a Deus. E aí os cristãos que já existiam, ficou com medo, né? Chegou um cachorro aqui, ó. É cachorro. Chegou um cachorro aqui perto de mim e cheirou e saiu. Bom, esse cara é cachorro manso, tá passeando pela praça. Então, gente, o Senhor Jesus aparece para Paulo. Quando Paulo, na luz forte que Paulo olhou, que é o Senhor Jesus, que nós não tem como a gente contemplar. Se a gente contemplar essa luz, a gente fica cego.
só espiritualmente, só com corpo glorificado, que só o nosso espírito. Nós com esse corpo carnal aqui não aguentamos contemplar a glória de Cristo, ok? Se ele aparecer com a luz que ele tem, a gente não aguenta. Foi isso que aconteceu e Paulo ficou cego. E Paulo teve que ir atrás dos cristãos para orar por ele. Porque agora ele passa a crer que Jesus é verdadeiro. E que tudo aquilo que tinha falado do Messias de Nazaré era verdadeiro, né? Mas Paulo sofreu muito, muito também pelo Evangelho. Muito, muito. Paulo sabia, como bom judeu, bom conhecedor, todas as leis judaicas. Paulo sabia que o Senhor Jesus tinha sofrido muito, muito. Tanto que quando Paulo se converte a Cristo Jesus, Paulo é o judeu mais cristão que eu conheço até agora. Pode ser que tenha outros, mas eu não conheço Paulo. Porque ele deixou as cartas escritas, né? Então Paulo, agora era 24 horas, noite e dia, falando do que o Senhor Jesus fez, que ele veio para nos salvar, foi morto na cruz, escândalo, mas ressuscitou ao terceiro dia. E essa passou a ser a pregação de Paulo, ok? O Jesus que morreu e o Jesus que ressuscitou. E o Jesus que chamou ele para pregar aos gentios. Ele insistiu bastante com os judeus. Paulo insistiu bastante com os judeus, bastante com o povo dele. Mesmo sofrendo, ele insistiu. Paulo não tinha medo. Ele insistiu bastante. Mas chegou uma hora, não foi só uma vez, foi mais de uma vez que Deus falava para ele pregar para os gentios. Ok? Aí ele foi. Então ele é nosso apóstolo. Então ele sabia que não era fácil ser imitador de Cristo. Paulo sabia muito bem disso. Então ele falou, sede meus imitadores. Por que Paulo falou isso? Primeiro que ele é o apóstolo dos gentios escolhido por Deus. E segundo, porque ele sabia que o Senhor Jesus é perfeição. E ser igual a Jesus é só Jesus. É só o Nazareno. Amém. E Paulo falou, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Então ele era imitador de Cristo. E ele sabia o preço alto que ele pagava por aquilo. Que as pessoas até hoje não querem pagar, ok? Mas vamos continuar. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim. E retendo as tradições, assim como vou-las entreguei. Amém? As tradições, elas são boas. Tem as tradições judaicas e tem as tradições cristãs. As tradições são boas. O problema é quando as pessoas colocam as tradições acima de Cristo. Ok? Quando coloca as tradições acima de Cristo, aí dá problema. Quando diz que a tradição da igreja é mais importante do que o evangelho, aí é complicado. Okay? Mas vamos lá, vamos ler. Vamos lá. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim. Estou falando lá para a igreja de Coríntios, ok? E retendes as tradições assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo o homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Tem uma ordem no mundo espiritual e não adianta você ignorar. Ok? Existe o pai, existe o filho. Quem ignora isso também, eu não vou seguir essa doutrina que ignora. Ela pode ser de cristão, de evangélico, de judeu. A doutrina que ignora é que tem o pai e o filho. Eu não sigo essa doutrina e nem quero e nem aconselho. Então aqui você vai ver uma ordem. Pai, filho, homem e mulher. Tem uma ordem no espiritual. Ok? Aleluia. Glória a Deus.
Se não tivesse o pai e o filho, não ia ter necessidade de ter essa ordem. Ok? Mas vamos lá. Todo homem que ora com ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Então, não era para a igreja de Corinto, não era para aqueles homens ter cabeça coberta. Ali era uma igreja gentílica. Aí eles queriam imitar os judeus não têm os talite. Eles queriam imitar o judeu, igual hoje muito evangélico também está imitando, acho que vai ficar mais santo se pegar um talite. Mas o nosso manto principal, que nós precisamos revestir, é o Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, você pode usar 1000 talites que não vai resolver nada. Mas enfim, aí, o que acontecia ali naquela igreja? Entrava muitos gentios, entrava tudo quanto é tipo de gente ali. E eles pregavam e cobriam a cabeça, e você não sabia nem quem era. Colocava Eu acredito que é isso, gente, porque depois que eu fui entender. Antes, você não vê evangélico falando isso. Mas quando você conhece um pouquinho da cultura hebraica, você entende um pouquinho, né? Por quê? Porque os judeus usam o talite, cobre a cabeça para orar. Só que ali entrava maus elementos, disfarçado e com a cabeça coberta. Ok? Então, aquela igreja tinha problema das mulheres insubmissas com os maridos, problema das mulheres que não respeitavam autoridades, e também tinha o problema do homem estar se escondendo debaixo de um talite. Porque essa forma de cobrir a cabeça na sinagoga é um costume dos homens judeus. E a igreja no início ela era muito parecida com uma sinagoga, ok? Só que era coisa simples, né? A igreja, a maioria, hoje que nós temos essas igrejas exuberantes construídas, mas antigamente a maioria das reuniões era nas casas, ok? Dependendo da perseguição, era escondido, nas cavernas. Mas aí ele fala, todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Quem é a cabeça do homem? Quem é a cabeça do homem? Jesus de Nazaré. Então, a cabeça do cristão é Jesus de Nazaré. E ele não precisa estar preocupado de cobrir a cabeça. Porque Jesus já está cobrindo a cabeça dele, pela fé, o homem já está coberto em Cristo. E era uma igreja muito problemática, e Paulo falou isso. Quer ver? Primeiro Paulo começa falando assim, quero que saibais, ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher. E Deus a cabeça de Cristo. Então tem ordem, e tem pai e tem filho. Depois ele diz, o homem que ora ou profetiza, faz qualquer coisa na igreja, com a cabeça coberta, desonra sua cabeça. Quem é a cabeça do homem na igreja? É Cristo. Mas hoje em dia fizeram a cabeça do povo, o povo virou assim meio judaizante, meio, tá misturando cristianismo, e tá ficando complicado as coisas por aí, tá ficando complicado. Muita gente que não sabe, mas o Maomé, ele pegou um pouco do cristianismo e um pouco do judaísmo. Maomé, que criou aquela maior religião que existe. Eu creio que só não é maior que a católica, mas vamos lá. Ok, Deus seja louvado. E toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Agora, a mulher,
é o contrário. A mulher é o contrário do homem. O homem não pode cobrir. A mulher precisa cobrir. Ok? Vamos continuar. A mulher, ela podia profetizar na igreja, ok? Ela não tinha camuda na igreja. Ah, a mulher não pode falar. Não pode falar besteira. Profetizar ela podia. Ok? Só que ela tinha que usar o véu. Senão ela está desonrando a cabeça. Quem é a cabeça da mulher? O homem. Hoje em dia tem muitas mulheres que estão nem aí com esse negócio de honrar a cabeça. Não, ninguém, minha cabeça é Cristo. Já vai com arrogância e esquece que existe em ordem. Pai, filho, homem e mulher. Vamos lá, vamos seguir. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Aí as pessoas hoje falam assim, era uma cultura da época, era para aquela época. Aí as pessoas falam assim, meu cabelo é o véu. Mas vocês não entenderam, gente. Naquela época a mulher não podia mostrar o cabelo. Aliás, não é só naquela época, até hoje ainda tem mulheres judias que não mostram o cabelo. E as do Islã, então, nem se fala. Nem um fio de cabelo. Tem umas que não pode deixar para lá de fora. Ok? Mas vamos seguir em frente. Que aqui eu não estou criando doutrina nenhuma. Eu estou lendo a Bíblia. Então ele falou assim, olha, não é para mulher ficar mostrando o cabelo. Então você vai ter que raspar a cabeça. E é muito feio ver uma mulher de cabeça raspada. É isso que ele quis dizer. Por quê? Porque, por causa disso, gente, mulher não podia mostrar o cabelo. Não podia. Lá naquela cultura não podia. E ainda hoje ainda tem muitas culturas que a mulher não pode mostrar o cabelo. Vamos continuar a leitura. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ele ser a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Mas a mulher não quer saber disso. Ixi, e eu tô falando de crente, gente. Homem, cabeça. Vem comigo, Jesus, me ajuda. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Okay? Deus criou só o homem. Depois ele foi lá no homem e usou o DNA das costelas do homem e fez a mulher, ok? Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher por causa dos anjos. Aqui ele já coloca os anjos. Uns dizem que é os homens. Não, gente, tá falando de anjos. Tem uma interferência dos anjos aí também no meio, viu? Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Ok? Autoridade. Olha os mosquitos, olha os mosquitos. É autoridade, mas as igrejas não ensinam essa autoridade para as mulheres. Vamos continuar em frente. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Então, Deus, ele equilibra as coisas. Lembra de Raquel e Leia? Que para equilibrar ali, a Raquel tinha filha, a Leia não tinha. Então, a mulher foi feita do homem. Mas para que o homem não ficasse muito arrogante, agora o homem tem que nascer da mulher. Ok? Porque como convém a mulher do homem, porque como proveniente a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Porque o Pai eterno põe ordem nas coisas. Ok? E continuando.
Porque estava tendo esses problemas lá na igreja, ok, gente, de Coríntios. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Então, as mulheres, eu não sei como que eram os costumes das mulheres gentias. As mulheres, naquela época não existia a religião de Islã, não. O Islã só foi existir depois do ano 600 da era cristã. Naquela época, tinha o tipo de véu que a solteira usava no judaísmo e tinha o tipo de véu que a casada usava. Gente, eu vou sair daqui toda mordida. Peraí, olha. Eu vou sair daqui toda mordida de mosquito, gente. Os mosquitos tá fazendo a festa. Às vezes eu aqui com fome, não tem nada. Quando aparece uma alma viva aqui, eles fazem as festas. Misericórdia. Mas deixa eu continuar aqui para terminar. Então, julgar entre vós mesmos é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu. Okay? E aí Paulo não ia ficar o tempo todo brigando com eles por causa disso. Paulo falou assim, então você julgue aí. Pois é, como eu disse, como via muita mulher gentia para a igreja, e eu não sei quais eram os costumes das mulheres gentias quanto ao véu, ok? E aí Paulo falou, julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Assim, até vocês podem julgar isso. Porque Paulo não podia ficar na igreja vigiando com a mulher que usava véu, com a mulher que não usava, ok? Porque Paulo era missionário, ele não era pastor, ele era missionário. Vamos lá. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Ok? Desonroso para o homem usar cabelo comprido. Mas hoje também os homens querem usar cabelo comprido. Gente, mas naquela época a cultura era assim. Homem usava cabelo curto. E mulher cobria a cabeça. Era o costume da época. Ok? Vamos lá. Tinha aqueles lá no meio dos israelitas que faziam o voto de Nazireu, que não cortava cabelo. Mas aí, gente, é outra coisa. Não era um hábito de todo mundo. Vamos lá. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo foi dado em lugar de mantilha. Ok? Aqui está falando mantilha, aqui já não está falando mais o véu. Mas não é a mesma coisa, mantilha e véu? Não sei porque escreveu véu e mantilha. E esse véu que fala aqui, não é esse véu furadinho que você conhece, não. Era um pano comum. Um lenço de pano comum. Amarrava na cabeça, ok? Vamos lá. Contudo, se alguém quer ser contencioso, sabe que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. As pessoas querem ficar brigando por causa disso? Elas querem ficar brigando? Que fique brigando então, porque nós não vamos brigar não. Então Paulo, ele passou a instrução, mas Paulo não podia ficar, tinha muita coisa que Paulo precisava fazer, ele não podia ficar o tempo todo brigando com as mulheres da igreja de Corinto para elas colocar véu, para o homem tirar o pano da cabeça. A cobertura, não sei que tipo de cobertura é essa, mas provavelmente devia ser tipo um talite, porque dá mais para se esconder debaixo, não sei. Eu sei que Paulo falou que era para o homem descoberto e a mulher coberta. Ok? E aí tem uma discussão muito grande ainda até hoje, depois de 2000 anos, não entraram num acordo ainda as igrejas. Mas enfim. Tem coisas mais sérias. Então tem algumas coisas assim que eu, Helena, percebo assim. Porque a gente vai ver ali quando Paulo começa a pregar para os gentios. Tem coisa que Deus não está exigindo igual exigiu dos judeus. Mas
eu estou falando de usos e costumes. Mas a santidade é para todo mundo. A honestidade, a santidade é para todo mundo, ok? Então, Paulo explica muito bem como a mulher deve ser. Ele explica muito bem. Se as mulheres hoje querem ser rebeldes, é por rebeldia delas, só que diante de Deus isso vai ser cobrado. Então é melhor a gente ser humilde, ok? É melhor a gente ser humilde, é melhor a gente morrer Itaquite e já encontrar com Cristo, ok? A questão não é a quantidade de pecado que a pessoa cometeu. A questão é, no último momento da morte dela, como que ela estava. Aquele ladrão lá da cruz, ele tinha feito muitas coisas erradas, mas no último momento, ele reconheceu que precisava da salvação. E acreditou que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias. Ele alcançou a salvação. Quanto outras pessoas que nem na cruz estavam morrendo, que nem chegou a morrer na cruz, não foi salvo. Por quê? Porque não reconheceu que era pecador e precisava de salvação. Então é isso. As pessoas, elas vão ser salvas, não é porque elas pecaram pouco. É porque elas não tiveram arrependimento do que fez. Não importa se é pouco ou muito. Elas não tiveram arrependimento, elas não tiveram humildade, elas não tiveram diante de Deus, não tiveram humildade. Tanto que por que a salvação não é pelas obras? Porque se for pelas obras, a pessoa fica arrogante, prepotente e ninguém suporta. E nem Deus, porque a Bíblia diz que Deus dá graças humildes e resiste o soberbo. Você quer que Deus resista a você? Quer brigar com Deus? Ninguém vence. O inimigo que tinha muito poder foi tentar achar que podia colocar o trono do lado de Deus, caiu, cada vez cai mais, cai mais, cai mais, cai mais. Vem conosco, Jesus, livrai-nos do engano da mentira. Então é isso, que nós possamos ser humildes. Eu vou parar por aqui, depois eu continuo a segunda live desse capítulo, que aqui é muito bom para a gente refletir sobre tradições, sobre usos e costumes, mas principalmente sobre a autoridade do respeito. Deus, Pai, o Filho, Jesus de Nazaré, o homem, a mulher. É isso que a Bíblia ensina. E eu vos deixo aqui, até a próxima. Paz, shalom. Que o eterno Deus abençoe cada um que assistiu a minha live até o final. Que o Senhor dê uma bênção para vocês, uma bênção maravilhosa. Área financeira, área familiar, área da saúde. No nome de Jesus. Paz, shalom.